A paz do Senhor Jesus. Nós paramos no outro vídeo, no 17º vídeo, falando a respeito da perseguição aos cristãos, o início do cristianismo. Após a morte dos apóstolos, os cristãos iam surgindo, iam sendo perseguidos e mortos, torturados e mortos. Nós paramos depois de Vespasiano, e paramos ali em Diocleciano. Nós estamos agora no 18º vídeo, falando do cristianismo, a perseguição e o nascimento do Novo Testamento. Estamos no ano 257. O imperador Valeriano emitiu 2 editos, confiscando as terras, e a morte dos cristãos. Após Valeriano assumiu o Galiano e dá um pouco de paz aos cristãos. Quando o Galiano ele assume o império, ele dá um pouco de paz aos cristãos. Os cristãos iam surgindo, eles puderam parar um pouco e respirar um pouco, A perseguição dá uma pausa. Mas depois, no ano 297, assumiu o imperador Diocleciano, Aí a perseguição continuou novamente. Um imperador mau e cruel. Ele manda matar, Diocleciano, ele manda matar todos os cristãos. Ele queima qualquer escrita, Muitos morrem nesse período. Os crentes são perseguidos, torturados e mortos no tempo do imperador Diocleciano, O escritor teólogo Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires são a semente da igreja. Realmente, a igreja cresceu debaixo de muita dificuldade, muitas mortes, muito sangue derramado. Por isso eu amo, ele louvou e diz, a semente do sangue, Ele louvou, se não me engano, acho que da Shirley Cavalhais. Muito lindo ele louvou. Muito lindo mesmo. Mas eu não iria ver a morte dos cristãos lá na arena. Isso não. Mas vamos lá. Tertuliano escreveu o seguinte: o sangue dos mártires são a semente da igreja. Em 305, a Europa ela está em guerra, e uma guerra civil. Diocleciano ele dividiu o império para 2 e depois para 4. O que ficou conhecido como Tetrarquia. Havia 2 imperadores. No Oriente, ele, Diocleciano, e no Ocidente, Maximiano. E abaixo deles, 2 César. Um no Oriente, e era o Galero, e no Ocidente, o Constâncio Cloro, pai de Constantino. Lembra bem desse nome, tá? Constantino. Então, no Ocidente, Constâncio Cloro, e era pai de Constantino. No início do 4º século, nós estamos falando aí depois da morte de Jesus, depois da morte dos apóstolos, a era patrística, que são ali da era dos padres, dos bispos, nesse período aí. Constâncio Cloro, pai de Constantino. No início do 4º século, lá na Inglaterra, Constantino ele é proclamado imperador. E ele marcha com seu exército contra o imperador Maximiano em Roma. Lá em Roma tem um imperador. E esse imperador, Constantino, que foi declarado rei lá na Inglaterra, ele marcha com seu exército contra Maximiano em Roma. Ele marcha. E foi nesta batalha que Constantino teve uma visão, A visão dele viu uma visão de uma cruz e uma voz que dizia o seguinte para ele: sobre este sinal tu vencerás a batalha. E o sinal era uma cruz. Em 312 ele vence a batalha e se torna o único imperador de Roma no Ocidente, Isso no Ocidente. E em 313 Constantino, juntamente com o novo imperador do Oriente, assina o Edito de Milão. Nós estamos agora na organização do Novo Testamento. É nesse período que começa a se organizar e começa a pôr o Novo Testamento em prática, A partir de Constantino, onde teve uma visão, ele foi para a guerra, e nesta batalha, na visão que ele teve, ele entendeu e era Deus. E era o nosso Senhor Jesus Cristo, e estava mandando ele para a guerra, e ele seria vitorioso. E sobre o sinal, que era uma cruz, realmente ele venceu a batalha. Tem muitos filmes, de gladiadores, e realmente são bons.
E tem fatos que são mentiras, porém tem fatos e a gente se baseia com as histórias dos antigos. E eu gosto muito de assistir filmes de gladiador por isso, ele fala muito, né? Principalmente filme de César, filme de Nero. Então nós estamos aí no ano 313, o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? Constantino ele proíbe com esse edito a perseguição aos cristãos, dando liberdade ao cristianismo. E oficializa o cristianismo única religião. Sabe que foi bom? Sabe que foi ruim Constantino ter feito isso? Por quê? Porque o crente ele era perseguido e a igreja crescia, e crescia na graça, crescia no poder de Deus. Os crentes iam morrendo, o sangue derramando, mas tinha graça, mas tinha poder. O inimigo vinha tentando invadir para dentro, entrar para dentro, e não conseguia. Mas agora o inimigo entrou por dentro para destruir a igreja por dentro. Vamos ver? O Edito de Milão. Ele oficializou o cristianismo uma única religião. Isso no ano 313. O cristianismo e o Estado andam de mão dada, andam junto. Se uniu. O Estado e o cristianismo, religião e Estado estavam juntos, de mão dadas. Nesse período, a igreja não é mais perseguida e nem destruída de fora para dentro. De fora para dentro. E sim de dentro para fora. Porque a igreja se torna mais carnal do que espiritual. Ela passou de perseguida para ser perseguidora. Inverteu tudo, né? Um edito de Milão, uma facilidade que a gente tinha agora, né, como nós estamos tendo hoje em dia, foi diferente. O inimigo entrou para destruir de dentro para fora. Por isso tem muitos cristãos destruídos por ele. Deixou o inimigo minar, deixou o inimigo entrar e está destruindo realmente de dentro para fora. Se uniu. Se uniu e ficou mais carnal do que espiritual. Ela passou de perseguida para perseguidora. Ela passa a perseguir, a matar e a torturar a todos que se opõem à sua doutrina. É onde nós entramos na era pratística, né? A era dos padres, a era dos bispos, a era, né, papal, onde nós entramos isso aí. A todos que se opõem à sua doutrina, eles mandam torturar e até mesmo matar. A igreja passa a aceitar e adotar costumes e práticas não adotadas pelos apóstolos. Ou seja, né, o costume apostólico dos apóstolos, eles deixaram lá atrás, eles ensinaram, né, o apóstolo Pedro, né, Tiago, João, Barnabé e todos esses aí que foram eles deixaram esse costume para trás e se uniu, e a igreja passou de espiritual para uma igreja carnal, aceitando tudo que vinha, tudo por causa de ganância, ó, dinheiro, tudo por causa de ganância, posse de terras, ouro, prata, tudo. A igreja estava corrompida. O poder e a ganância tomou conta da igreja. No ano 330, estamos falando agora depois, né? Aí no ano 330, Constantino funda e constrói uma cidade por nome Constantinopla. Hoje é Istambul. Lembra lá de Alexandre o Grande também, né? Fez Alexandria, né? E fez ali a biblioteca e tudo mais. Então ele fez também a mesma coisa. Constantinopla. Hoje, atual Istambul. Do século I, e foi do nascimento de Cristo, até o século XVI, há muitas mortes, muitas guerras, muitas pestes, muitas heresias, até chegar nas grandes reformas, os reformadores. Até nós chegamos na reforma, na grande reforma, Martinho Lutero e tantos outros, né? João Calvino, tantos outros. Até nós chegamos lá, vai ter muito relato, vai ter muita história. E foi muita morte, muito sacrifício, né? E aí, vamos ver no próximo vídeo a importância apostólica, a importância dos apóstolos. O que foi que houve com a igreja? O que aconteceu que a igreja ficou mais carnal do que espiritual? Nós vamos assistir e aprender no próximo vídeo, tá? Nós estamos aí no 18º vídeo, nós vamos para o 19º vídeo. Será vários vídeos, porque é somente 10 minutos. 10 minutos é muito pouco para a gente expressar, falar aquilo. Mas nós vamos aí em 10 em 10 aprendendo. Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo. Assista os outros vídeos lá.